Olá, tudo bem? Hoje o programa Vida Nova vai se dedicar a um assunto bem interessante, chamado aborto de repetição. Esse assunto foi pedido por uma amiga minha, a Sara Negrão, Sara inclusive, que acabou de ser mãe e ela sabe do que eu vou falar. Ela, na verdade, é mãe de um anjo azul, que é como eu, digamos, me reporto ao filho dela. Aborto de repetição. 1% das mulheres apenas, 1% dos casais apenas, são portadores dessa terrível condição, terrível mesmo, porque você se deparar com a gravidez, você observar lá o coraçãozinho batendo e de repente vai fazer uma nova ultrassonografia e aquele sonho vira um pesadelo. Então é uma condição muito ruim para o casal, ela é muito desgastante emocionalmente e espiritualmente para o casal. No entanto, é preciso que a gente diga que na imensa maioria das vezes das pacientes com aborto de repetição, há solução. Na imensa maioria. Eu vou citar aqui as principais causas. Uma grande causa do aborto de repetição são as trombofilias. O que são as trombofilias? As trombofilias são doenças da mãe, onde ela tem uma condição clínica que favorece a formar trombos. E esses trombos formam-se muitas vezes lá na placenta, quando ela está grávida. A gravidez, por si só, já é um momento que a mulher forma mais trombos, por si só. Quando ela está grávida e tem trombofilia, então ela tem dois fatores para formar mais trombos, principalmente na placenta. Ora, se forma um trombo na placenta, não há passagem do sangue. Sem passagem do sangue, infelizmente, ocorre o óbito do feto. A trombofilia é uma doença diagnosticada através de exames de sangue. E elas devem ser pensadas em pacientes com aborto de repetição, em pacientes com histórico familiar ou próprio de embolia pulmonar, de trombose venosa profunda, pacientes que têm algum histórico de morte súbita na família antes dos 50 anos. Aquelas histórias, foi dormir e não acordou mais, estava almoçando, sentiu uma dor e morreu. Morte súbita, quando ocorre antes dos 50 anos, na família a gente tem que pensar nessa patologia chamada trombofilia. Então, eu diria, a principal causa do aborto de repetição, ou uma das principais causas, é a trombofilia. Ela é facilmente diagnosticada através de exames de sangue. E o mais importante, existem medidas que você toma durante a gravidez, à base do uso de um medicamento simples, como o ácido acetil salicílico, e também da heparina, onde você usa durante toda a gestação e principalmente após a gestação, que é um momento que se podem formar trombos no corpo da mulher, um dos principais momentos. Então, quando você faz esse tratamento, você tem taxas de sucesso superiores a 90% de bebês em casa. Então, é uma condição que existe, mas é uma condição tratável. Outras condições também existem para explicar o aborto de repetição. Por exemplo, úteros mal formados. Os pacientes, na maioria das vezes, vão ter um útero de formação normal, de anatomia normal. Mas em algumas situações, este útero está com alguma alteração de forma. A gente tem como os principais úteros mal formados, os úteros bicornos, unicornos e também os úteros septados. Dessas três condições, a única condição que parece poder ter um tratamento cirúrgico, digamos, efetivo, é o útero septado. Eu não vou me detalhar muito em relação às malformações uterinas, porque eu vou fazer um programa específico sobre isso. Mas, o que você precisa saber, as malformações uterinas podem levar ao aborto de repetição. E uma destas malformações, que é o útero septado, pode passar por uma correção cirúrgica, bastante simples, que eleva demais a chance de você ter uma criança sem nenhum problema, aquele aborto de repetição poder ser resolvido. Uma terceira condição importante para as pacientes com aborto de repetição são alterações no cariótipo. São condições mais raras, mas elas acontecem. O teu marido ou você pode ter alguma alteração lá no seu cariótipo. O que o cariótipo faz? Ele observa a integridade dos teus cromossomos, vê o quanto que eles estão íntegros. E às vezes os cromossomos, o que nós sabemos? Nós,
humanos, temos 46 cromossomos. Eles são divididos em 23 pares. 23 pares vezes 2, 46 cromossomos. Aí a gente vai ter o par 1, o par 3, o par 4, o par 22, o par 21. Quando ocorre, digamos assim, translocações, um pedaço do cromossomo 1 vai lá para o par 3. Isso é uma translocação. Isso favorece aborto de repetição. E o exame de sangue pode diagnosticar. E o que fazer com esse casal? É também resolvível. Esse casal, ele é melhor tratado com uma fertilização in vitro, onde a gente biopsia o embrião para ver qual embrião que não tem nenhuma alteração genética. Então, esta condição existe, ela é causa de aborto de repetição, mas ela também é uma condição tratável. Depois nós temos também pacientes com doenças crônicas descompensadas. Você pode ter pacientes com hipotireoidismo, hipertireoidismo, diabetes mellitus, apenas para citar as principais, que são condições clínicas que, quando descompensadas, aumentam o risco do aborto de repetição. E aí, obviamente, o que fazer? Você tem que equacionar, melhorar, situacionar a condição clínica dessa paciente para ela estar em equilíbrio. E estando em equilíbrio, a chance dela ter uma gravidez normal é bastante elevada. Isto é o que eu queria falar acerca das pacientes com aborto de repetição, um pedido da minha amiga Sara Negrão, uma pessoa que eu gosto muito, que eu estou respondendo a ela, mas não só a ela, a todas que nos passarem suas dúvidas, vamos estar sempre por aqui para tentar responder.